Olá, eu sou a Beta Araújo do Justa Causa. E eu sou o João Neto, do Tinha Que Ser Preto Oficial. Este é o podcast Passado Presente, uma escuta consciente que analisa o passado para compreendermos o que acontece nos dias atuais. A tortura é algo extremamente complexo. Eu acho que todo mundo que passou pela prisão sempre vai ter essa marca. A tortura é algo que mexe com aquilo que é mais profundo e que constitui você. Estas são algumas palavras de Dilma Rousseff, que foi presa durante a ditadura e torturada no Presídio Tiradentes, numa ala feminina que ficou conhecida como Torre das Donzelas. No episódio de hoje, vamos falar sobre a ditadura e todas as suas consequências nefastas, dentre elas a censura, a repressão, mas também vamos falar sobre resistência das mulheres, resistência da população LGBTQIAPN+, resistência da população negra. A trajetória medíocre de Bolsonaro na política vem sendo marcada por uma exaltação à ditadura. Em 2014, ele cuspiu no busto de Rubens Paiva. Já mencionamos quem foi Rubens Paiva no nosso episódio anterior, Ainda Estamos Aqui. E em 2016, quando ele ainda era deputado federal, mencionou o Ustra ao votar favoravelmente ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Em 2019, ele afirma que este coronel, brilhante Ustra, deveria ser um herói nacional, quando sabemos que ele foi inclusive reconhecido pela justiça como torturador do tempo da ditadura militar. Afinal, ele chefiou o DOI-CODE, que era uma divisão de repressão da ditadura entre os anos de 70 e 74. Ustra foi, inclusive, o primeiro militar que foi condenado pela prática de tortura e sequestro na década de 70. Ele morreu em 2015, aos 83 anos, afirmando que nunca foi assassino. Mas o que isso tem a ver com o nosso episódio de hoje? Nós vamos continuar o que falamos no episódio anterior, sobre ditadura, censura, repressão e bolsonarismo. E aí, João, como é que vamos começar? Olha, a gente já vem com os motores aquecidos, né, Beta, do nosso último episódio, em que a gente traz muitas questões relacionadas à ditadura aqui no Brasil. A gente falou um pouco de censura, né? A gente chegou a falar, trouxe a questão do Zósimo Bubu como protagonista em uma novela, no qual ele fazia um par romântico com uma mulher branca, e isso foi demais para a ditadura aceitar e não censurar, né? Eu acho que vale a gente falar um pouco sobre a literatura também, que foi proibida no período da ditadura, porque a gente sabe muito bem que em épocas de fascismo, o conhecimento ele é abominado, né? Ele é tratado como algo perigoso, algo destrutivo e muitas vezes imoral também. Com isso dá para falar de Feliz Ano Novo, que é um livro que foi perseguido e se tornou um best-seller, né? Pouco tempo após a sua liberação, mas é uma obra do Rubem Fonseca, mas quando ele foi lançado ele não foi permitido porque era considerado imoral, né? E, enfim, a gente entende um pouco a destruição que a ditadura e o fascismo eles trazem consigo para áreas intelectuais, para áreas aí de construção cultural. Isso é uma coisa que a gente vê que acontece realmente, porque 2 dias depois do golpe, a ditadura ali já fechou um editorial que se chamava Vitória, que era do Partido Comunista Brasileiro, porque eles consideravam então que seria o maior centro de difusão de obras marxistas no Brasil. E a gente sabe que uma das características de governos ilegais, de governos golpistas, é justamente essa, não querer que o povo pense. E fazendo isso, uma censura, a gente vai ter de uma forma ainda que indireta, um povo que vai estar sedento por cultura, mas que vai estar de uma certa forma proibido de tê-la. A gente teve um departamento de censura de diversões públicas que se chamava DCDP e era um órgão do Ministério da Justiça.
Alguns escritores a gente sabe que desafiaram essa censura de uma forma mais explícita, como Jorge Amado, Érico Veríssimo. Eles eram muito populares na época e eles reagiram à censura prévia, porque disseram que em nenhuma circunstância eles mandariam os originais das obras em que estavam trabalhando para os censores. E disseram ainda que preferiam parar de publicar no Brasil e só publicar no exterior. Essa censura prévia que eu digo aqui, ela foi formalmente instituída no Brasil em 26 de janeiro de 70. A gente teve um decreto-lei número 1077. E como essas pessoas tinham medo de livros, numa espécie inclusive até de Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, a gente tem aqui uma distopia que aconteceu de fato. 450 peças foram censuradas, 200 livros foram censurados, 100 revistas e cerca de 500 letras de músicas. Eu poderia citar aqui vários livros, mas eu destaco um que é muito importante para mim, e acredito que para o João também, que é de Frantz Fanon, Os Condenados da Terra. Perfeito, Beta. Eu acho que quando a gente fala também do cenário em que a gente estava, e é legal você trazer do Fahrenheit, porque o livro, ele deixa isso muito explícito, né, que a preocupação que as pessoas têm, né, que as pessoas não, que o fascismo, né, os líderes fascistas, eles têm das pessoas encontrarem questionamentos a partir da leitura, é uma obra que reforça muito essa mensagem, né? Porque a queima de livros, a demonização desse tipo de iniciativa, desse tipo de pensamento, a gente tem que passam a ser perseguidos, passam a ser exilados no período da ditadura militar. Tem um que eu gosto muito de trazer à tona, porque foi uma das pessoas mais brilhantes, eu acho, que já passaram pelo Brasil aí no século XX, que é o Milton Santos, né? Milton Santos foi um dos maiores intelectuais brasileiros, maiores pensadores, geógrafo, vencedor do prêmio que equivale ao Nobel de Geografia, porque não existe Nobel de Geografia, mas se existisse seria o Walter, né? Que foi o prêmio que o Milton recebeu. Então, assim, inclusive, né, é um dos poucos da região que receberam esse prêmio aqui. E além dele, a gente pode mencionar Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, e sobre o Milton Santos, inclusive, ele foi considerado tão perigoso que ele teve que se exilar um tempo. Ele passou um tempo na Argentina, depois ficou um tempo na Europa, e depois, quando ele voltou para o Brasil, foi quando ele recebeu o prêmio aí, entre aspas, Nobel de Geografia. Então, não apenas as obras, mas os autores também eram aí constantemente perseguidos e questionados. Eu destaco 2 livros ainda também, um do Jorge Amado, que é Capitães de Areia, e o outro é Menino Sem Pátria, do Luiz Puntel. E eu queria falar um pouquinho também do Nelson Rodrigues, que escreveu O Casamento, que foi uma obra censurada, mas essa não foi a primeira vez que Nelson Rodrigues foi alvo de censura. Décadas antes, ele já havia sofrido uma espécie de censura quando então escreveu a obra Anjo Negro, que ele queria, obviamente, que Abdias Nascimento interpretasse. E é curioso porque o personagem, o Ismael, era um homem negro, escrito pelo Nelson Rodrigues. Ele queria que Abdias interpretasse, e os censores disseram, não, essa peça ela pode passar, desde que seja interpretada por um homem branco. E a peça ela trazia muito essa questão, tanto do racismo quanto da hipocrisia social, né? As questões abusivas relacionadas à identidade também. E isso traz também a Cabana do Pai Tomás, foi uma novela que nós tivemos aí com a lendária Dona Ruth de Souza, que foi quando ela se tornou a primeira mulher negra a ser protagonista de uma novela. Mas ela fazia um par romântico com um personagem que supostamente era negro, mas na verdade era um ator branco, usava, né, o famigerado blackface, em que ele usava uma maquiagem, porque era inaceitável que nós tivéssemos um casal negro, né, como protagonistas ali de uma novela, né, da sociedade brasileira, né, isso porque era vendida a ideia sempre do equilíbrio racial, né, da democracia racial, a grande falácia em cima disso. E dentro disso, eu acho que vale mencionar também
óbvio, né, saindo um pouco, saindo e voltando, né, Beta, das obras censuradas, mas eu acho que o Chico Buarque ele é um ótimo exemplo disso, porque ele foi censurado em todas as gamas possíveis que um artista trabalha e que ele pode ser censurado. Foi na música, foi na literatura e foi também nas peças, né, tipo, nos roteiros que ele criava. Então, tá aí um ótimo exemplo de perseguição. Fora isso, eu também estaria a Beatriz Nascimento, que foi uma grande pensadora que nós tivemos, uma mulher negra potência, que também sofreu com a censura aí no período da ditadura militar. Aquele período de ditadura, a gente deu aqui para vocês algumas dicas de filmes. E aí, quando você olha aquela listinha que a gente deu, parece que só homens brancos lutaram contra a ditadura, quando não é verdade. A gente teve um forte movimento das mulheres, o movimento negro também, e o movimento LGBTQIA+. E aí, eu trago uma frase de Abdias Nascimento daquela época que dizia: negros, índios, que hoje a gente fala indígenas, mulheres, homossexuais devem lutar juntos contra a repressão. E temos vários exemplos, porque essas pessoas foram fortemente reprimidas pela ditadura. Eu quero começar trazendo o documentário Torre das Donzelas, que a gente chegou a mencioná-lo no episódio passado, um documentário que demorou 7 anos para ficar pronto. O Brasil, a gente sabe que não preserva a nossa memória. E a gente tem ali relatos de 35 mulheres que foram detidas na ala feminina do Presídio Tiradentes. Mulheres que participaram da resistência armada, que foram torturadas por meses e que ficaram num local que abrigava essas mulheres desde o fim dos anos 60 até 1972. Uma dessas mulheres era, então, a Dilma Rousseff. Ela tinha 19 anos e ficou 3 anos presa. São relatos, assim, muito potentes do ponto de vista feminino, daquelas mulheres que ficaram afastadas da família, dos filhos, de companheiros, mas que acreditavam que estavam lutando por um Brasil melhor. Fazendo um pouco do vínculo aí com os nossos episódios anteriores, ela traz relatos mais detalhados do que ela sofreu, né, junto com a mãe quando ela foi presa, em que ela fala um pouco sobre as monstruosidades que ela passou lá dentro, enquanto uma criança, dos abusos, né, porque a gente tem também um reflexo disso, do que foi a ditadura ali dentro dos porões do DOPS, dentro dos porões de tortura, que eles faziam independente da idade, independente do gênero, né, o tipo das torturas que eles faziam, e dos assédios também, em que ela foi tocada, não vou nem falar indevidamente, porque não teria como ser devido em nenhuma situação, nem cenário nenhum, mas ela foi tocada e ela não detalhou isso para a mãe dela, mas depois, com o passar do tempo, ela trouxe isso à tona, né? Ela falou, e recentemente ela falou um pouco sobre isso pra gente. E tem acho que é um ícone LGBT, acho que é uma das, na verdade, perdão, que é a Rogéria, né? A Rogéria foi uma grande artista, ela faleceu em 2017, mas ela foi resistência também no período da ditadura militar, assim, acho que é um dos nomes, eu acho que vale a gente ressaltar. Já que você começou a falar sobre população LGBTQIA+, a gente precisa falar sobre as travestis, que na época eram enquadradas na lei de vadiagem. Já explicamos aqui o que era essa lei. E no tocante às travestis, mesmo que estivessem com documentos que comprovassem que tinham uma profissão, com carteira assinada, elas eram detidas, elas eram presas. Então a gente tinha ali uma violência institucionalizada. A gente tinha agressões físicas, cortes de cabelo, porque a gente sabe o quanto que isso é invasivo para travestis, e inclusive injeção de hormônios masculinos. Veja só. E nessa época tínhamos então essa repressão, mas a gente tinha pessoas que lutavam, que eram resistência. E eu queria citar um veículo midiático muito importante, que foi o Lampião da Esquina. Era um jornal que circulou mensalmente, de forma ininterrupta, entre 78 e 81.
Tiragens de até 15 mil exemplares, era algo grande para aquela época, era uma resistência realmente. E uma única pessoa negra que fazia parte do conselho do jornal era Adão Costa. E dentro desse jornal do Lampião da Esquina, a gente tinha entrevistas com pessoas importantíssimas como Abdias, que a gente já citou, Zezé Mota, Clóvis Moura. Nessa mesma época, olha só como é que é curioso, enquanto a gente vivia aqui uma ditadura, uma repressão à população LGBT, todo mundo contra a moral e os bons costumes, todo mundo desse governo golpista. Lá nos Estados Unidos, em 1969, estourava então a revolta de Stonewall, lideradas por uma travesti, inclusive, a Marsha P. Johnson, uma mulher travesti negra. Perfeito. E quando você fala do Lampião da Esquina, acho que o grupo Somos também, ele vale ser mencionado, que era um grupo independente, que tinha relação já com o Lampião de Esquina, e a Divina Valéria, né? A Divina Valéria foi continua sendo, na verdade, ela felizmente ainda está entre nós. A Divina Valéria foi uma grande intelectual, uma grande ativista também. Ela lida como mulher negra, claro, e ela acho que nós poderíamos equiparar assim, mas eu não gosto de fazer comparativo, porque acho que o comparativo ele traz um certo perfil, uma questão um pouco negativa. Então vou falar num tom positivo assim, de questão de expansões, né? A Divina Valéria, ela foi uma intelectual tão importante quanto a P. Johnson, e aqui nas nossas terras, né? Infelizmente a gente não traz tanto à tona a sua história, não fala tanto sobre ela, mas a potência em relação à postura dela no período de ditadura militar, sem sombra de dúvidas, foi algo extremamente importante. Quando a gente pensa em ditadura, muitas pessoas ficam presas só naquela década ali de 60, já que começou em 64, mas a gente trouxe aqui para vocês alguns dados da década de 70 e isso foi se arrastando para a década de 80. Tivemos, com relação à população LGBT, Operação Limpeza, na década de 80, operação chamada Sapatão. Então, quem fosse ou tivesse cara de uma pessoa lésbica iria presa, mesmo que tivesse documentos, mesmo que tivesse uma profissão, com carteira assinada. E aí, como o João citou o grupo Somos, que foi importantíssimo, eu trago então aqui um ato público muito importante de 1979, do dia 20 de novembro, organizado pelo Movimento Negro Unificado, que contou com a participação do Somos. Então, é uma das primeiras vezes que gays e lésbicas protestam no Brasil. E aí a gente tem a fala do Abdias de união realmente das pessoas juntas contra essa repressão. Inclusive esse discurso do Abdias, vou puxar uma sardinha de leve, Beto. A gente tem lá no Tinha Que Ser Preto, em que ele fala sobre a ausência da representatividade preta nos espaços de comando e de poder, né? Fala, por que não tem senador preto? Por que não tem senadora preta? Por que nós não temos deputados, não temos governadores? E é muito interessante porque ele começa esse discurso falando exatamente de que algumas pessoas, no caso autoridades brasileiras, no período da ditadura, tentam vender a ideia de que o racismo só existe nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, abre aspas, né, falas do próprio Abdias, não se pendura um preto pelo pescoço, né, não se enforca pessoas pretas, não ficam penduradas em árvores. Isso porque nos Estados Unidos, né, nós tínhamos ali a Ku Klux Klan, que era, né, conhecida pela sua brutalidade, né, e atrocidades. Só que no Brasil isso acontecia também. No Brasil, os enforcamentos, eles aconteciam com as próprias mãos, inclusive, né, dos policiais, com a destruição ali, as agressões com cacetetes, com arma, a retirada de vida, a retirada de direitos dessas pessoas. Acho que você trouxe muito bem, Beta, na questão da perseguição da comunidade LGBT, da forma como essas pessoas eram abordadas. Então, independente delas terem um trabalho, independente delas terem uma função, um estudo, algo assim relacionado, já eram tratados como criminosas.
E quando a gente fala de trabalho, não é que se não tivesse trabalhando tudo bem. Não, não é isso. Mas como a gente já falou em outros episódios, o Brasil ele tem a lei da vadiagem, né, que é uma perseguição às pessoas que eram consideradas que não faziam nada. Então eles utilizavam desse tipo de justificativa. Então você pegava uma pessoa LGBT que trabalhava, que tinha uma ocupação comprovada em carteira, ainda assim ela era taxada de criminosa. Então não era uma intenção ali de se cumprir a lei, era uma intenção de perseguir, de ameaçar e de oprimir todo esse público, todo esse pessoal. E o discurso do Abdias, na década de 70, né, no final de 79, ele traz um reforço, né, na ausência que a gente tem. E, inclusive, a gente tem o AI-5 em 68, então a década de 70, ali, o comecinho da década de 70, já vem com uma violência, com uma agressividade enorme, né, marcando muito esse período. Aproveitando então que você trouxe Abdias, e o Abdias ele está presente em quase todos os nossos episódios, né? Impressionante. Vamos falar um pouquinho dessa participação do movimento negro, das pessoas negras e a ditadura. A gente tem uma ideia de democracia racial que foi popularizada pelo Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala. Só que essa ideia aí, ela foi adotada como um discurso oficial ainda lá nos tempos de ditadura militar. Por quê? Tentava-se promover, então, uma ideia, uma ilusão, na verdade, de que havia uma harmonia racial. Só que a gente sabe que o racismo acontecia no cotidiano, principalmente de pessoas negras da periferia. E aí, quando a gente fala sobre isso, não tenho como citar, por exemplo, a questão da rota. Tem o livro do Caco Barcelos, Rota 66, é uma polícia que foi criada justamente para oprimir, uma polícia que matava, a gente sabe que ainda mata, mas eu estou falando especificamente da Rota, e que foi criada na década de 70, mais especificamente em 1970. Então, o regime militar utiliza, então, o mito da democracia racial para desmobilizar, para criminalizar qualquer movimento organizado que questionasse as relações raciais no país. A gente tem e tinha uma lei de segurança nacional, que foi instrumentalizada para quê? Para reprimir as denúncias de racismo. E aí enquadrava-se aquela pessoa como subversiva, como uma pessoa que está incitando ódio, quando a gente sabe que, na verdade, era uma reação contra uma opressão que estava sendo cometida. E a gente tem isso muito marcado no período da ditadura militar, até quando a gente traz um nome que acabou se envolvendo em polêmicas, mas é um ótimo reflexo disso, que é do Wilson Simonal. O Simonal, durante uma apresentação em homenagem a Martin Luther King, na extinta TV Tupi, ele canta, né? Sim, sou negro de cor, enfim, uma música emblemática dele aí, enaltecendo a cultura preta, né, a população preta. E depois que ele fez essa apresentação da música, para dar um depoimento, para explicar o porquê da música dele, se por acaso ele acreditava que no Brasil existia racismo. Né? E eu falo sim, nas questões polêmicas porque, para quem não sabe, no período da ditadura militar, o Wilson Simonal ele teve um problema com o contador dele e ele, depois que ele foi dar esse depoimento lá na polícia, ele ficou com contato lá de alguns policiais e tudo mais, e ele acabou chamando uma dessas pessoas para cobrarem o contador dele. E, de certa forma, isso acabou associando a imagem do Simonal com a ditadura militar, como se ele fosse um delator, né? Alguém que entregasse, enfim. E isso fez com que a carreira dele acabasse, porque ao mesmo tempo em que ele era perseguido pela ditadura, ele era criticado ali pelos movimentos contra a ditadura militar. E depois, inclusive, com o resgate da verdade, né, toda a iniciativa que nós tivemos aí, graças às gestões da presidenta Dilma e do Lula também, tivemos ali a comprovação de que o Wilson Simonal não tinha nenhuma relação com a ditadura militar, que ele só foi muito vacilão, Beta, para não falar coisa pior aqui, mas ele foi muito, muito arrogante, muito ignorante no sentido de acreditar que ele podia fazer uma coisa dessa, de chamar alguém para dar o famoso sacode, né, Beta, no contador dele, e essas pessoas que deram o sacode eram policiais do DOPS, então por isso que ele acabou tendo a sua imagem associada. Mas isso traz um pouco, né,
da preocupação que os fascistas eles tinham no período da ditadura militar em garantir a imagem brasileira de que não, aqui nós não temos separação, aqui nós não temos questões raciais a serem trabalhadas, né? Então isso fica muito emblemático, muito marcado em um dos casos e diversos casos que aconteceram por aqui. Você falou em Wilson Simonal, eu adoro o Simonal. Tenho a biografia dele, Ninguém Sabe o Duro Que Eu Dei, e o documentário, é maravilhoso. E nesse documentário a gente vê como que a carreira do Simonal foi por água abaixo depois desse episódio, que realmente ele vacilou bastante, mas ele não tinha ligação nenhuma e ele depois andava com aquele documento, inclusive ele chegou aí no programa da Hebe, tem isso no documentário, né, mostrando que ele não tinha nada a ver com DOPS, enfim. Só que aí, o que acontece? A gente já tem um artista negro que tinha uma grande projeção na época dele e que foi caindo no ostracismo, até se apresentar em lugares assim bem pequenos para um público que nem era o dele, mas era o que ele estava conseguindo fazer como artista. Então a gente vê como que pessoas negras também são jogadas no ostracismo de uma forma muito mais fácil e tranquila do que se fosse com uma pessoa branca praticando a mesma ação. Exatamente. Eu sou suspeito também porque eu adoro o Simonal. Eu adoro mesmo. Acho que as músicas dele são maravilhosas. A voz dele é uma coisa que a gente não teve igual, assim. E eu traria, né? Isso pode ser pauta para um outro episódio nosso, mas a queda do Simonal foi sim uma perseguição racial, porque as pessoas ali que estavam no meio não estavam tolerando que um homem preto de origem periférica tivesse tanto sucesso, tanto reconhecimento e tanto dinheiro quanto ele tinha. Tô longe para dizer aqui que o Simonal era um coitadinho, um santo, não, ele tinha as questões mesmo de artista dele, de arrogante, mas você falou muito bem, Beta, que não falta são artistas brancos que têm essa mesma postura e se perpetuaram ao longo do tempo, inclusive fazendo especiais até hoje aí em grandes emissoras, né? Então, eu acho até que vale vir um episódio sobre Simonal, que vai ser bem bacana a gente falar um pouquinho sobre isso aí, porque é o impacto da ditadura e até mesmo de intelectuais e algumas pessoas ali da área midiática de esquerda no período, o que não fossem de esquerda, mas anti-ditadura, que deixaram o seu racismo aflorar para fazer uma verdadeira caça aí ao Wilson Simonal. Agora a gente foi para o passado, década de 60, 70, 80, falamos então sobre esse golpe que tivemos. Mas a gente teve outra tentativa de golpe há pouco tempo. Todos nós presenciamos isso. A gente teve uma pessoa que foi à presidência, que foi o Jair Bolsonaro, eleito, e que depois, insatisfeito com o resultado das urnas, acabou planejando ali, né, uma tentativa de golpe. Ele já foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República e a gente está aguardando o desenrolar dessa história. Fato é que agora, em março de 2025, quando nós estamos aqui reunidos, tivemos uma manifestação nas ruas de pessoas pedindo anistia, de pessoas que ainda ficam ali seguindo esse sujeito. O que você tem a dizer sobre isso, João? Eu falo rindo, Beta, porque acho que a gente ri de desespero e desgosto, é uma mistura, porque assim, ele estava aí no Rio de Janeiro, né? Não sei se ainda tá para esse evento de hoje, que foi o pedido de anistia. Aqui em Brasília, vou falar um pouco para vocês. Quando teve a tentativa de golpe no 8 de janeiro de 2023, a gente estava aqui em casa, né? Conheço pessoas que são militares, são bombeiros, bombeiras, etc., que tiveram que ser convocadas de última hora. Tava todo mundo ali, quem não tava de plantão, tava que sair porque Brasília tava um caos. Tava um caos absurdo. E foi algo triste e ao mesmo tempo, não sei como é que eu posso expressar, não é bem raivoso, mas despertou um sentimento de raiva pra gente que estava aqui em Brasília, sabe? Porque eram pessoas de diferentes regiões do Brasil destruindo a cidade, atacando ali pessoas que estavam trabalhando, e depois a gente ainda tem que lidar e ouvir falando que tinham infiltrados, que tinham pessoas que não foi um atentado terrorista, não teve nada disso, só destruíram ali a Praça dos Três Poderes, enfim, agrediram
os poucos policiais que estavam lá no dia, né? Porque a gente sabe que está tendo toda essa investigação, mostrando que o chefe de segurança na época, ele sabia do que ia acontecer, ele sabia do que estava da questão da necessidade de mandar tropas ali para a Praça dos Três Poderes, mas ele teve uma demora para tomar essa atitude. Então, os poucos que estavam ali foram agredidos mesmo, assim, sobrou até para cavalo que estava ali no meio, sabe? E hoje a gente tem que ver uma manifestação de pessoas falando que, minha mãe, tadinha, uma senhorinha, ela está sendo processada, ela pode ser presa. Falou, olha, se isso está acontecendo com a sua mãe, alguma coisa aconteceu. Aí a gente olha para a câmera, vai ver que ela estava ali invadindo o STF, que ela invadiu o Senado, que ela pisou na mesa do Alexandre de Moraes e tudo isso. E eu comecei até rindo, Beta, porque o Bolsonaro, ele estava aí em Copacabana, num trio elétrico com uma faixa ali que era fight, 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 com essa foto do Trump com o braço erguido ali cercado de segurança, e ele falando. E eu acho isso engraçado porque é tão contraditório em relação ao patriotismo, que é um patriotismo volátil, né? É patriota só até o momento em que você pode pedir ajuda para outro país. E, inclusive, para concluir o raciocínio, muito forte o que a gente falou no último episódio, que é o quê? A influência dos Estados Unidos no golpe militar do Brasil. Então, tipo assim, por que pessoas como o Bolsonaro pedem ajuda para os Estados Unidos? Porque eles ajudaram os militares a aplicar o golpe aí na década de 60. E até eu vi aqui uma outra foto também de uma faixa que era parabéns Trump do Brasil, SOS Brasil, Elon Musk. Então, assim, a gente ri de desgosto, mas não pode baixar a guarda. Teve, inclusive, uma faixa de pessoas, e aí eu linko com o nosso episódio anterior para fechar, inclusive, o raciocínio de hoje, uma faixa que dizia, ainda estamos aqui, você acredita nisso? As pessoas citando o filme numa passeata ali em prol de ditadura, de golpe, de anistia para esses golpistas, citando o filme. Não, realmente, só rindo é vergonha alheia, né? Mas é uma tristeza, e a gente, obviamente, não pode achar que, né, é brincadeira, não vai dar em nada. A gente precisa realmente, como você falou, se policiar. Porque a história, por vezes, se repete. E aí eu deixo aqui, só para concluir o episódio, porque já estamos acabando aqui o tempo, eu deixo aqui aquele filme A Onda. Eu acho que ele diz muito sobre o quão importante é a gente ter um país que tenha memória, que tenha espaços que a gente possa ir e ver o que aconteceu com a nossa história para que ela não se repita. Vale a pena assistir A Onda. Como é que você termina, João, hoje? Essa referência é maravilhosa, porque no filme A Onda é um professor ensinando para os alunos o que é o fascismo, e ele vai na brincadeira, vai ali na dinâmica, em sala de cientistas mesmo, seguindo esse professor, que vai se revoltando com outras coisas. Então, assim, é um ótimo exemplo de como funciona. A gente vai tratando com naturalidade certos absurdos, vai rindo, vai apontando o dedo, falando, não vai acontecer, não vai dar nada, não vai acontecer, não vai dar nada, e de repente a gente tem aí um grupo de pessoas odiando outros grupos, né? E normalmente o fascismo ele vem acompanhado de uma religiosidade desenfreada, absurda, assim, uma coisa completamente descontrolada, do tipo da pessoa atacar o Papa, sei lá, se a pessoa é católica, ela ofendeu o Papa porque algum líder ali acompanhado de ódio às mulheres, ódio aos imigrantes, ódio a minorias raciais. Então é um cenário que a gente tá vivendo hoje em dia, por isso que eu falo, a gente não pode baixar a guarda, Beta. Perfeito. Com isso, então, a gente encerra o episódio de hoje. Eu espero vocês na semana que vem. Se tiverem sugestões de temas, é só mandar um direct para o Justa Causa ou então para o Tinha Que Ser Preto Oficial. Até a próxima.